Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Hoje nós iniciaremos a partir do verso 16. O trecho vai até o verso 22, mas eu não vou conseguir fazer todo esse trecho com você hoje. Então, vamos até onde nos for permitido. Eu não quero me delongar muito. Mantenha a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 3, a partir do verso 16. Vamos orar a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai querido, a quem nós damos o nosso louvor, a quem nós rendemos a nossa gratidão, a quem agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito. Vamos agora, Senhor Deus, buscar o alimento da tua palavra. Agora há pouco fomos alimentados espiritualmente pela ceia do Senhor, lembrando do sacrifício do teu Filho e fortalecendo assim a nossa confiança na promessa que ele fez de um dia voltar para nos buscar. Agora, quando vamos também para a tua palavra, que é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de instrução, a tua palavra que nos santifica, agora pedimos ao Senhor que guie-nos, conduza-nos para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Há pouco nós lemos na liturgia sobre as bem-aventuranças, e o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como bem disse o nosso irmão, o presbítero Rogério, as bem-aventuranças ali em Mateus 5 não são promessas, elas são as características de um filho de Deus. Obviamente, o filho de Deus ele tem promessas. E uma das promessas que Deus fez ali é que, o Senhor Jesus fez ali, é que aquele que tem fome e sede de justiça haverá de ser farto, de ser saciado por Deus. Mas não são promessas que acontecerão somente nessa vida. São promessas eternas. Porém, repito, as bem-aventuranças são o caráter do crente. Isso aqui não é para quem tiver fome e sede de justiça, vai ser farto. Não. Quem tem fome e sede de justiça são apenas os filhos de Deus. Bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes de coração são os filhos de Deus. Ali não é para todas as pessoas, não é uma promessa para todo mundo. Ali é para os filhos de Deus. Mas eu quero pegar essa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Salomão agora, a partir do verso 16, ele inicia mais um assunto, o terceiro assunto. Ele está abordando, desde o início do capítulo 3, assuntos que dizem respeito à nossa vida debaixo do sol, a expressão que ele usa, né? A nossa vida aqui. Assuntos que se relacionam com a nossa vida. Questões que nós temos o tempo todo. E agora a terceira questão que ele levanta são reflexões sobre a miséria humana. Reflexões sobre a miséria humana. Ele começa dizendo: vi ainda debaixo do sol, ou seja, nessa vida aqui, né? Que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Salomão conecta o que ele vinha dizendo no versículo 15, sobre o juízo, agora ele conecta com o que ele passa a dizer a partir do verso 16. E aqui ele nos mostra o que ele viu. O que ele viu? Ele viu que debaixo do sol, ou seja, nessa vida, onde deveria ser feita a justiça, onde deveria ser promulgada a justiça, é ali que a injustiça corre solta. E no lugar onde deveria ser executado o juízo de forma correta, mais maldade, mais injustiça ainda. 3 palavras aqui no versículo 16 são importantes para a gente entender o que Salomão está dizendo. A palavra justiça, a palavra juízo e a palavra
maldade. Por juízo, a palavra lá no hebraico é mishpat, que significa a justiça sendo aplicada. Né? É o julgamento, o discernimento de uma questão. Um juiz, ele faz um juízo sobre uma causa e aí então ele dá a sentença. Juízo é isso. Quando ele fala de justiça, é a palavra tzedek, que significa retidão, retitude, comportamento correto. Então o juízo é o julgamento, o juízo é o discernimento de uma questão. A justiça é a aplicação desse juízo, é a aplicação daquilo que é reto, daquilo que é correto. E, contrapondo-se à justiça, temos a palavra maldade. E a palavra maldade aqui, a palavra rechá, significa o oposto da justiça. A tortuosidade, a iniquidade. Aliás, a palavra iniquidade, ela tem um peso muito forte no Antigo Testamento. A palavra iniquidade significa pecados acumulados. Pecado sobre pecado e mais pecado ainda, e aquele acúmulo de pecados dos quais a pessoa não se livra. É uma pessoa iníqua. É uma pessoa que vive chafurdada no pecado, que vive atolada no pecado e não se importa com isso. E Salomão então faz essa constatação, o que ele vê é isso. Onde deveria ser feita a justiça, por causa de um juízo mal feito, um juízo parcial, a injustiça toma lugar. Nos primórdios da nação de Israel, o lugar do juízo era a tenda da congregação. Quando havia uma questão a ser decidida ali, então Moisés vinha à porta da tenda da congregação e chamava o povo e julgava as questões. Posteriormente, já nos dias da monarquia em Israel, nós temos o palácio do rei, a sala do trono. O rei, ele não era só um governante que cuidando politicamente da nação, ele era também um juiz. Você deve lembrar daquela ocasião em que Salomão recebe na sua casa 2 prostitutas, ou melhor, recebe no seu trono 2 prostitutas, que estavam disputando ali uma criança, um bebezinho. A de uma morreu, e aí ela, à noite, sem que a outra percebesse, foi lá e trocou os bebezinhos, deixou o morto no braço da outra e pegou o filho da outra. No dia seguinte, a mulher olhou assim, mas esse não é o meu filho. E aí as duas a questão chegou ao rei, e Salomão olha para a questão e diz assim, a mãe verdadeira dizendo, é meu filho, o vivo é meu, o morto é dela. E a outra diz, não, ele é meu, o morto é dela, o vivo é meu, e ficou aquela disputa. E aí Salomão pediu, tragam-me uma espada. Vou fazer o seguinte, eu vou partir a criança viva ao meio e cada uma leva metade para casa. Pronto, resolveu. Cuidado com esse negócio de dividir as coisas meio a meio, hein? Nem sempre funciona. Aí, a mãe verdadeira, amando, tocou-lhe o amor pela criança no seu coração, ela disse, não, então deixa com ela então. Melhor que a criança fique viva, fique com ela, mas fique viva. A outra, que não era a mãe, disse, bem feito, nem meu, nem dela, beleza. Eu perdi, ela perde também. Salomão descobriu quem que era a mãe. Isso é juízo, um juízo inteligente. E ele então julgou a causa, você lembra dessa situação. Então o trono onde o rei estava era o lugar do juízo. Era o lugar onde o julgamento deveria ser feito e a justiça deveria ser aplicada. Só que Salomão olha e diz assim, mas justamente onde deveria haver juízo e justiça, eu só vejo injustiça reinando mais e mais. Te lembra algum lugar, né? Pois é, o Brasil está vivendo isso. O Brasil está vivendo isso. Aliás, sempre viveu, né? Que agora está mais escancarado, mas sempre foi.
Injustiça sempre aconteceu. É que agora parece que a injustiça está sendo premiada, né? A coisa está pior, né? Está escancarada. É tanta injustiça nesse mundo que até o lugar do juízo é injusto. E a podridão desse sistema jurídico se revela o mal e a miséria, só revela o mal e a miséria espiritual que está em cada coração. Meus irmãos, não é o sistema que corrompe, não é o judiciário que corrompe, não. São as pessoas que lá estão, é que corrompem o local. Quando eu lecionava sociologia, eu falava isso, os alunos ficavam assustados, porque a sociologia diz que o homem é fruto do meio onde ele está. E, em algum sentido, eu concordo que o meio interfere, o meio ele molda o comportamento da pessoa. Por exemplo, aqui no templo agora o comportamento é esse de todos nós. Esse é o comportamento correto. Se alguém aqui inventar de ficar virando estrela no corredor da igreja, vai ficar esquisito, né? Porque não é o comportamento. Então, o meio afeta o nosso comportamento, sim. Por isso que você tem que escolher bem o lugar onde você vai. Né? Mas a Bíblia, ela vai mais fundo e diz o seguinte: o meio só é podre por causa do ser humano que é podre. É o ser humano que transforma o meio onde ele está. É o ser humano que apodrece o meio onde ele está. Eu gosto muito de uma frase daquele jornalista, Joelmir Betting. Ele disse o seguinte: não é o teu voto, não é a política que transforma um homem bom num homem corrupto. É o seu voto que dá a um corrupto a oportunidade dele se transformar em político. E isso, meus irmãos, quando eu olho para as Escrituras, aí é para me deixar mais desesperado ainda. Porque eu vou para Jeremias 17:9, e Deus, através do profeta Jeremias, diz que enganoso é o coração. Ele não está falando só do coração do político, só do coração do ministro do STF, ou de qualquer outro juiz, ou de qualquer outra pessoa. Enganoso é o coração, ele está falando de todos nós. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Jeremias 17:9, veja lá. O meu coração é corrupto, o meu coração é corrompido pelo pecado, e ele só projeta corrupção. Porque eu sou corrupto. Que é isso, pastor? Eu não roubo dinheiro de ninguém, eu não passo a perna em ninguém, mas a corrupção, essa corrupção, né, do dinheiro aí, é apenas uma característica da corrupção do coração, porque nós somos corrompidos, nós somos maus. Sem a graça de Deus, nós não prestamos para nada, somos maus. Por isso que não existe boa obra sua que possa te salvar. Não são as boas obras que nos salvam. Aliás, se você fizer alguma coisa certa, que você possa dizer que ela é uma boa obra, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Porque fazer o certo é o dever de todo mundo. O problema é que todo mundo só faz o errado. Por que faz o errado? Porque é corrupto, é corrompido, é pecaminoso. Somos maus. Essa é a nossa realidade, irmãos. E Salomão, quando diz onde devia existir justiça, eu vejo mais injustiça ainda, só vejo maldade, mais maldade. Por quê? Porque não é o lugar que faz a pessoa ser má, é a pessoa que é má por natureza. Juízes promulgam sentenças injustas, libertando criminosos que contrataram advogados inescrupulosos que os defenderam. E prendem inocentes. Estou dizendo que todo mundo lá é inocente, tá? Conta-se a história de que um juiz resolveu visitar
uma penitenciária, e aí ele foi perguntando para os presos, né? Por que você está aqui? Ele, eu não sei, eu sou inocente. E você, fulano? Também não sei, eu sou inocente. Me acusaram injustamente, eu sou inocente. Eu sou inocente. Aí chegaram no e você? Eu estou aqui porque eu mereço. Eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Eu mereço estar aqui. Aí o juiz virou e disse assim, então, por favor, soltem esse criminoso antes que ele contamine os outros inocentes. Não existe inocente, meu irmão. Todos somos pecadores, né? Esses mesmos juízes que condenam inocentes sem as devidas provas de um processo legal. Mas eu queria que você pensasse numa pessoa quando eu falo isso. Lembra do Senhor Jesus. Lembra do Senhor Jesus. Ele foi o único justo que foi condenado injustamente. Até mesmo quando alguém é condenado injustamente por uma acusação ou por alguma coisa que ele não cometeu, ele não pode dizer que ele é justo, porque ele é pecador. Mas Jesus foi o único justo na história da humanidade que foi condenado injustamente, sendo ele justo. Policiais extorquem dinheiro, aceitam suborno, corrompem. Por quê? Porque são corrompidos, são corruptos. Adultos pedófilos abusam de crianças indefesas e destroem a vida delas. Por quê? Porque são corruptos. Não são doentes, não, tá? Pedofilia não é doença, não. Estão vindo com essa conversinha fiada agora, dizendo que pedofilia é doença. Não é, não. Mas é um doente mental. Na Bíblia não fala de doença mental também. Na Bíblia, o louco não é alguém que tem um parafuso a menos, tem algum problema mental. Não. A Bíblia chama de louco pessoas mentalmente sãs e que zombam de Deus e que desprezam a Deus e que não obedecem aos seus mandamentos. Isso é loucura. Pastor, mas existe doença mental? Bem, mente não adoece. Se a pessoa tem algum problema, deve ser algum problema físico, algum problema fisiológico, orgânico, que está de alguma forma afetando o seu raciocínio. É diferente. Mas não vou entrar nessa questão, porque não é o caso aqui. A questão é, estão dizendo agora que pedofilia é doença. Você tem que olhar para o pedófilo como doença. Tem que ter dó do pedófilo. Quer prova mais clara da injustiça nesse mundo? Crianças indefesas são preteridas porque o pedófilo é o coitadinho da história. Não é? Maridos oprimem suas esposas, tratando-as como se fossem inferiores a si, tratando-as com desrespeito, com grosseria. Esposas que manipulam os seus maridos, mostrando total desrespeito por eles, chantageando, maltratam também seus maridos. O que é isso, senão injustiça? Pais que são violentos com seus filhos, são estúpidos, grosseiros, desamorosos, são egoístas, não pensam em cuidar dos seus filhos, pensam em si próprios. Tiram da boca de seus filhos para jogar o dinheiro em jogos de azar, em vícios. E assim vai. Filhos que desobedecem aos seus pais, desonram, desprezam a seus pais, tratam-os como ultrapassados, como velhos ultrapassados, de uma outra geração que não entende a minha geração atual. O que é isso, senão injustiça? Igrejas, religiões, igrejas que oprimem as pessoas, que escravizam as pessoas,
Pastores que pastoreiam a si mesmos, são lobos travestidos de cordeiros. Falsos mestres que devoram o rebanho de Cristo, escarnam o rebanho de Cristo. Amarra-os, prendem-os com mentiras, distorcem a palavra de Deus, mercadejam a palavra de Deus. E as vidas estão definhando, precisando da salvação, precisando da graça de Deus, e estão próximas à fonte, estão de frente para a fonte, mas não conseguem beber, porque esses pastores são lobos vorazes. Porque sabem que no dia em que as ovelhas beberem a palavra de Deus, conhecerem a verdade, serão libertos pela verdade, e eles perderão a sua fonte de lucro. Você já leu aquela passagem lá de Atos 16? Aquela jovem pitonisa, endemoniada, que adivinhava as coisas e dava grande lucro para os seus senhores, para os seus escravizadores, vamos dizer assim. E aquela moça, então, depois de alguns dias ali seguindo Paulo, e Paulo então expele o demônio dela, e aquela moça se viu livre, agora uma serva de Cristo, e os seus antigos exploradores ficaram furiosos, porque agora perderam o seu lucro. Tem muito pastor agindo como esses homens. Olham para as ovelhas de Cristo como lucro. Querem segurar as pessoas nas igrejas por causa do dinheiro delas. Não pregam o evangelho. Não ensinam a palavra de Deus para elas. Não conduzem as ovelhas de Cristo aos pastos verdejantes do Senhor Jesus. Onde devia haver justiça, há maldade. Por quê? Porque a maldade não tem pernas. A maldade, ela anda de carona no coração das pessoas. A maldade não entra sozinha pelas portas de uma igreja ou pelas portas de um tribunal. A maldade é trazida no coração das pessoas. Mesmo bebezinhos, mesmo criancinhas fofinhas, lindinhas, já demonstram quão maldosas elas são. Não é mesmo? Porque o ser humano, ele é estragado no seu coração. Dentro da igreja também vemos irmãos tratando uns aos outros com injustiça. Eu tenho um problema com o irmão, mas vou reclamar dele para o outro. Eu vou falar dele com outra pessoa. Porque eu não tenho coragem, porque eu não tenho a hombridade suficiente de chegar no irmão e dizer assim: eu tenho um problema com você, eu preciso acertar esse problema com você. Mas vai reclamar com o outro, vai dizer para outro: ah, o fulano fez isso para mim, o fulano fez aquilo. O nome disso é fofoca, maledicência. Precisamos, irmãos, observar que a maldade está em nosso coração. E é no nosso coração que nós temos que combatê-la. A injustiça não somente é um julgamento e sentença equivocada cometida ou impetrada por um tribunal. A injustiça é todo traço de iniquidade, de pecaminosidade em nossos pensamentos, palavras e ações que trazem desonra a Deus e ao nosso próximo, revelando a nossa natureza espiritual miserável e podre. Salomão está falando sobre a miséria humana. E aqui está a fonte da miséria, o coração. Diante de tanta maldade, Salomão faz 3 constatações. Hoje eu vou ver com você só uma. O tempo não vai dar. A primeira constatação que ele faz está no verso 17. Então disse comigo. Ou seja, conversando com os meus botões. Isso não é coisa de esquizofrênico não, tá? Pode conversar, converse com o seu coração. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso,
pois há tempo para todo propósito e para toda obra. O que fazer se de onde e de quem deveríamos esperar justiça, nós encontramos só injustiça? Este versículo vem mostrar para nós que há um tempo para a execução da justiça. E embora nós vamos ver que somente no dia do juízo final é que toda injustiça será de vez aniquilada, é fato que de tempos em tempos Deus julga os ímpios nessa vida. De tempos em tempos vemos Deus pesando a mão sobre os pecadores. Mas nem mesmo assim eles abandonam a sua injustiça, abandonam o seu caminho de maldade. Não aprendem com as próprias experiências. Eles continuam na maldade deles. E por que isso acontece? Porque esses homens precisam da graça de Deus, porque somente a graça de Deus poderá interromper esse caminho de injustiça, esse caminho de maldade que o pecador segue. Só a graça de Deus pode transformar pecadores injustos, miseráveis, em filhos de Deus. Somente a graça de Deus pode romper essa maldição no coração do homem, que é o pecado. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Salomão aqui no verso 17, ele não está falando do juízo final, mas ele está falando daqueles momentos na vida da pessoa em que Deus pesa a mão sobre as ações maldosas dela. Deus estabeleceu tribunais, sistemas de autoridade entre os homens, para que a justiça fosse promulgada. Contudo, quando a justiça não é praticada, o próprio Deus vem e intervém na situação e executa a justiça. Aplicando para o nosso coração os versos 16 e 17, e aqui já caminhando para o encerramento, eu pergunto a você: você tem sede, fome e sede da justiça de Deus? Incomoda o seu coração ver tanta maldade, especialmente onde deveria haver justiça? Quando você vê um ato de maldade sendo impetrado contra um indefeso, o seu coração é tomado por uma santa ira que o leva a agir contra e corrigir o erro. Quando alguém lhe faz uma injustiça, isso lhe incomoda tanto quanto ver outra pessoa sendo injustiçada? As injustiças contra você falam mais alto ao seu coração do que as injustiças que você vê sendo impetradas contra outras pessoas, especialmente indefesos? Você se preocupa mais com você do que com os outros? Ou as injustiças que lhe incomodam são apenas aquelas que são contra você? As injustiças que você vê sendo feitas contra outras pessoas não lhe incomodam? Você simplesmente pensa assim: não é problema meu. Não é problema meu. Eu já tenho os meus problemas. Cada um cuide do seu, cada um cuide da sua vida. Eu já tenho problema demais para resolver. É assim que você encara a injustiça? Lembre-se que um crente de verdade não leva em conta as injustiças e maldades feitas contra si mesmo. Em vez disso, ele entrega a Deus e confia nele para fazer-lhe justiça. Eu confio em Deus. Deus vai fazer justiça por mim. Ele sabe que eu não cometi nenhum erro. Ele sabe que eu estou sendo injustiçado. Eu confio em Deus. Sabe por que é importante nós confiarmos em Deus? Primeiramente, porque só Ele tem poder supremo. Só Ele pode corrigir a injustiça de verdade. Em segundo lugar, lembra do profeta Jeremias dizendo que o nosso coração é enganoso,
desesperadamente corrupto? Quantas vezes a gente já se viu inocente diante de uma situação, aí depois, confrontando o nosso coração com a palavra de Deus, a gente viu que a gente não era inocente, a gente tinha cometido erros também. Então, por isso que a gente não pode sair por aí fazendo vingança. Deus disse, não vos vingueis, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Porque nós, quando vamos fazer justiça, a gente quer vingar, a gente quer um pouco mais, juros e correção monetária sobre a pessoa, não é mesmo? A justiça de Deus não. Deus, ele dá em justa medida a cada um. Quando se trata de corrigir o erro, Deus corrige o erro na medida certa. Quando se trata de resgatar o injusto e transformar esse injusto num justo filho de Deus, Deus derrama a sua graça, aplicando a justiça de Jesus sobre esse pecador. E agora esse pecador é justo aos olhos de Deus, não porque ele não peca mais, não porque ele não tem mais erros, mas porque ele está revestido com a justiça daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que jamais pecou, jamais pecará, o Senhor Jesus. Mas Deus sabe como tratar cada um. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Por isso que nós devemos entregar a Deus. Mas eu continuo fazendo perguntas para você aqui. E quando você vê injustiças sendo praticadas contra as outras pessoas, especialmente contra aquelas que não têm como se defender, como você tem lidado com isso? Deus, ele sempre vai defender o injustiçado. E ele quer que os seus filhos tenham fome e sede da justiça dele, para que ele assim possa fartá-los. Quando o crente vê injustiças sendo praticadas contra as outras pessoas, especialmente aquelas que não têm como se defender, o crente entra em defesa do injustiçado. Ele defende o injustiçado. Mas só que ele faz isso com as diretrizes da palavra de Deus. Ele não segue fazendo justiça com as próprias mãos. Ele segue a justiça da palavra de Deus. E ele se empenha em estabelecer justiça. Mas me permita escavar um pouco mais, e um pouquinho mais fundo. E quanto aos seus pecados? Você fica incomodado, aflito, triste, angustiado por seus pecados? Aliás, um dos significados para a palavra pecado é injustiça. É injustiça. Adikia, no grego. Injustiça. Para você, é mais fácil se indignar com os seus pecados ou com os pecados dos outros? Os seus pecados você ignora e esconde, e os dos outros você expõe, espalha, a fim de manchar a reputação dos outros? A fim de dizer que você pode até ser pecador, mas não é tanto igual ao outro? Geralmente quem faz isso, quem espalha o pecado alheio, a Bíblia diz que essa pessoa não tem amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, o amor, ele não faz questão de expor a falha do outro. Pelo contrário, o amor verdadeiro, ele quer proteger. Não proteger o corrupto, não proteger o culpado, mas ele quer tratar do pecado do outro, a fim de que a pessoa deixe esse caminho de maldade. Os seus pecados você ignora e esconde? Ou você é mais feroz ainda contra os seus pecados do que como o pecado dos outros? Como é com o pecado dos outros? Quando você pensa no lugar, preste atenção nisso, quando você pensa no lugar onde a justiça deve ser praticada, você pensa no seu coração? O primeiro lugar onde a justiça tem que ser praticada é no meu coração. É no seu coração.
Lembra que eu disse que a maldade, a injustiça, ela não tem pernas, ela anda de carona, e ela anda de carona no coração, no nosso coração? Quando você pensa na maldade sendo, ou na justiça sendo praticada, você pensa que esse lugar é o seu coração? Aqueles que estão debaixo de sua autoridade, veem em você justiça, ou seja, retidão moral? Veem em você coerência com a sua fé? As suas ações estão em acordo com a sua fé? Ou elas olham para você e te veem um hipócrita, alguém que age completamente diferente do que prega? Eles veem em você alguém que foi revestido com a justiça de Cristo, exalando o bom perfume do Senhor Jesus? Repito, o primeiro lugar onde a justiça deve ser praticada é em nosso coração, é no seu coração, no meu coração. Deus vem executar juízo de tempos em tempos. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes Deus julgando o povo dele, julgando os inimigos do povo dele, mas executando o seu juízo. E essa expressão, o dia do juízo do Senhor, o julgamento do Senhor, o dia do juízo do Senhor, vem para o Novo Testamento e é aplicada ao dia do juízo final. Como eu disse, o dia do juízo final será o dia em que toda injustiça haverá de ser extirpada. Esse será o grande e terrível dia do Senhor. Será o último juízo de Deus sobre este mundo. Por isso é chamado de juízo final. Hoje Deus executa juízo e justiça. Juízo contra os pecadores, justiça em favor dos seus filhos, mas havendo ainda prevalência, mesmo havendo ainda prevalência da maldade nesse mundo, até mesmo em nosso coração. Mesmo depois de salvos, mesmo depois de redimidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, justificados pela justiça de Jesus, nós ainda cometemos pecado. E não adianta minimizar, dizendo que é falha, dizendo que é fraqueza. Não, é pecado. A mentira do crente não é menos mentira que a mentira do ímpio. O ódio do crente não é menos ódio do que o ódio do ímpio. É pecado do mesmo jeito. A diferença é que agora, estando salvos em Cristo Jesus, nós jamais seremos condenados, nós jamais seremos separados do amor de Deus. Por isso mesmo nós devemos olhar para o nosso pecado e ter ódio. Esse ódio a gente tem que ter. Nojo, desprezo do nosso pecado e ter um ranço desse pecado em nosso coração. Odiar o pecado como Deus odeia. Devíamos tratar os nossos pecados não como bichinhos de estimação, como muitas vezes fazemos, mas devemos tratar os nossos pecados como moléstias, como mazelas de uma natureza caída, que interrompem a nossa comunhão com Deus, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Comunhão essa que deveria ser a coisa mais importante para nós. É assim que a gente tem que tratar o pecado. O primeiro lugar que a justiça deve ser praticada é aqui dentro. Mas o dia do juízo final, não haverá escapatória. Hoje, se você for processado, você tem recurso, cabe recurso, você pode apelar para uma outra instância e assim por diante. Mas no Brasil a coisa está tão feia, né, irmãos? Que pobre depende da defensoria pública. Se ele é rico, ele pode pagar um advogado. Se ele é milionário, ele pode pagar uma equipe de advogados. Se ele for político, ele tem o STF para defendê-lo. Triste, né? Triste a nossa situação. Mas no dia do juízo final, não caberá recursos. Ninguém vai poder dizer para o Supremo Juiz, dizer, eu apelo para a Corte Superior. Você já está diante da Corte Superior.
tem como. Não há mais apelação. O dia de salvação se chama hoje. Leia Hebreus. O dia de salvação é hoje. Se você diz assim, se eu te pergunto, você vai para o céu quando morrer? E você me responder, se Deus achar que eu mereço, se eu chegar na porta do céu e Deus achar que eu mereço, esquece, meu amigo, você está indo para o inferno. Está a passos largos indo para o inferno. Essa questão você resolve hoje. Hoje. Porque ao homem é permitido morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. O dia de salvação é hoje. Lá será o dia do juízo. Semana que vem nós continuaremos vendo o que mais Salomão pôde constatar sobre a miséria humana. Mas eu quero que você saia daqui com isso em mente. O principal lugar onde a miséria humana reina é no seu coração, é no meu coração. E essa miséria só termina quando a graça de Deus alcança o coração do homem. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Que Deus assim alcance outros corações. E os corações que já foram alcançados sejam cada vez mais gratos a Deus. E cada vez mais santificados na presença dele. Para a glória dele. Amém.